Padre Pio não liberta uma possessa do demônio. Qual é o motivo? Você vai se surpreender pelo motivo. Isso aqui foi extraído dos livros São Pio de Pietrelcina, o maior taumaturgo do século XX, do padre Karl Wagner, e do livro Possessões Diabólicas e Exorcismos, do padre Francisco Bamonte. Um conta o caso e outro dá a explicação doutrinária da questão. Sendo que nós já vimos, numa entrevista que nós temos no nosso canal, com o Monsenhor Rubens, que ele explica longamente essa questão das possessões. É uma entrevista que vale a pena assistir. Bom, então vamos lá. Na igreja de San Giovanni se encontrava uma senhora e sua filha. Subitamente, a filha gritou. Imagina a cena, hein? Silêncio, a igreja. De repente a menina grita: o demônio me envolve, me puxa, me arrasta. Ele quer contrair amizade comigo. Ele quer arrebatar-me para o inferno. Eu não quero, eu não quero. Silêncio. Silêncio na igreja. Com um grito de partir o coração, a menina invocou a Mãe de Deus que se dignasse a ajudá-la. Depois, virou-se para o Padre Pio, que estava sentado no confessionário, e falou com voz comovente. Olha a menina possessa, hein? Diga apenas uma palavra e ficarei salva. Ela usou aquele termo que o Zaqueu diz na Sagrada Escritura: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva, né? Ela disse também a mesma coisa do Padre Pio, o apelo que ela faz. Padre Pio, diga uma palavra e esse demônio para de me atormentar. E aí? Ele, porém, não o fez. Ele não pediu, não mandou o demônio parar de atormentar a menina. Assim, quando perguntaram para ele, né, por que ele não tinha ajudado a menina, olha o que ele disse. E aqui entra o fenômeno da leitura das consciências, os desígnios de Deus, a visão, o profetismo, vários dons envolvidos nessa frase que ele vai dizer aqui. Ele diz: essa menina é uma santa criatura e deve suportar o espantoso fardo da possessão diabólica para salvar aquelas almas que voluntariamente se uniram ao demônio. Deve ainda aguentar esse sofrimento por alguns anos, ou seja, ela estava sofrendo os efeitos da possessão diabólica para resgatar almas que tinham se oferecido espontaneamente, voluntariamente para o demônio, como tem muita gente. Pessoas fazem pacto com o demônio, pessoas que, para qualquer coisa, para enriquecer, para ficar famoso, etc., etc., entregam a alma para o demônio, vendem a alma para o demônio. E outros que são adoradores do demônio, que é o caso dos satanistas, né? Padre Pio viu ali uma alma que Deus estava permitindo a possessão para que ela sofresse e libertasse essas almas. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E deve ainda aguentar esse sofrimento por algum tempo. Para nós, fatos como este são um mistério. Não são, porém, vistos à luz de Deus e da doutrina católica. Para nos esclarecer isso, por que isso aconteceu, recorremos ao livro do famoso exorcista Francisco Bamonte, Possessões Diabólicas e Exorcismos, que afirma o seguinte. Então vamos ver agora a doutrina dada por um exorcista que entende do assunto. Só Cristo Jesus nos liberta e nos salva das forças do mal que nos ameaçam. Na sua infinita sabedoria e bondade, Deus permite que, em parte, eles deem escapatória às suas maldosas maquinações, eles os demônios, para que o homem se exercite no bem por meio da luta contra o que é contrário ao bem. Então, para que o homem se exercite, é mais ou menos um homem que está treinando luta, etc., ele precisa lutar com o mais forte, né? Se ele lutar sempre com os pequerruchos, gente fraquinha, magrinha e tal, ele não vai saber quando ele está bom, né? Ele precisa lutar com alguém forte.
E quando ele vence esse forte, aí ele está pronto para qualquer luta, né? Então, é um modo, como é que ele diz aqui, hein? Vamos repetir porque é importante, para que o homem se exercite no bem por meio da luta contra o que é contrário ao bem, o mal, e possa ter a oportunidade de purificar-se e de elevar-se espiritualmente. Olha que coisa. São os desígnios de Deus que a gente toda hora fala aqui, né? São vocações que Deus permite, algumas vocações muito especiais. São as almas para-raios, as almas que sustentam muitas vezes a cólera de Deus, né? Porque se oferecem como vítimas expiatórias. Só alguns têm ao mesmo tempo tanto a alma escrava do demônio, isto é, em pecado mortal, quanto a possessão demoníaca do demônio, demoníaco do corpo. Então, só alguns. Ninguém começa a dizer, será que eu estou possesso? Quando nós fizemos a entrevista com o Sr. Rubens, ele ficou apavorado com a quantidade de correspondência que ele recebeu, dizendo, olha, eu sinto isso, será que eu estou possesso? Olha, será que a minha quinta geração era possessa? Então, sei lá, dá para você exorcizar o meu trisavô, sei lá. Não, não é assim o negócio, calma aí, não é assim, né? Então, só alguns têm ao mesmo tempo tanto a alma escrava do demônio, isto é, em pecado mortal, quanto a possessão demoníaca do corpo. A pessoa pode ser escrava do demônio do ponto de vista do pecado, mas não ter a possessão do corpo. E ela pode ter as duas coisas também. Outras pessoas, finalmente, são possuídos no corpo, mas a sua alma é habitada por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque estão na graça santificante. Pessoas em estado de graça que Deus pode permitir a possessão diabólica. Impressionante. Não pensem, é comigo. Eu estou nessa situação. Não é comum isso aí. Não é comum. Vamos. E quem morre com a alma habitada pela Santíssima Trindade, mesmo que esteja possesso do demônio no corpo, vai para o paraíso. Quer dizer, o demônio toma conta do corpo, não da alma. Uma coisa é a pessoa que comete pecados, ela se entrega ao demônio, faz pactos. Ele está fazendo um ato de alma, mas quando o demônio possui a pessoa, ele possui o corpo. Ele não consegue possuir a alma. Tanto que, senão, ninguém conseguiria mais sair de uma possessão. Não seria possível, né? Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que se sia. Louvado Jesus Maria e buona giornata.